E a gente já começa a tarde falando de algo que pode ter te afetado nessa virada de ano ou até ter pego algum conhecido, a famosa ressaca. É tão bom comer, beber, aproveitar, mas no outro dia o corpo pede uma pausa, um cuidado. Quem vai nos ajudar a aliviar esses sintomas com algumas dicas é a nutricionista Isadora Amorim Reis. Isadora, bem-vinda a ver mais um Feliz Ano Novo para você e sua família. Feliz Ano Novo para você também. Isadora, como a gente pode aliviar esses sintomas da ressaca que normalmente o pessoal tem aí no dia 1º? Verdade. Na verdade, a gente precisa começar a pensar na ressaca no dia anterior já. Quem já sabe que vai dar uma exageradinha já se mantém bem hidratado, com uma alimentação mais leve, mais balanceada com saladas e frutas, e bastante água. A água é o segredo do negócio, se hidratar bastante antes, durante, então intercalar aquele drink, aquela taça de vinho com um copo de água, uma garrafinha de água e depois hidratação, hidratação, hidratação. A gente precisa entender primeiro da onde que vem os sintomas da ressaca, né? E os principais sintomas, que são a dor de cabeça, a dor de estômago, vêm por causa da desidratação. E então, a primeira coisa é hidratar. A gente pode apostar água sempre, pode ser com gás ou sem gás, daí vai da preferência de cada um. E também apostar água de coco, para quem está na praia, aquela água de coco naturalzinha, gelada direto do coco. Os repositores hidroeletrolíticos, que são os, tipo Gatorade da vida, sabe? Quando vocês podem falar. Outras bebidas, outras frutas com bastante água também podem incluir nessa questão. Por exemplo, melancia, melão, que são frutas muito ricas em água e ajudam a gente a repor a hidratação. E às vezes, quando a gente está de ressaca, a gente não tem nem vontade de comer. É importante a gente se alimentar e quais alimentos podem ajudar também? É verdade. O álcool, ele é um irritante gástrico, então ele irrita a parede do nosso estômago, então ele fica sensível. Os alimentos mais gordurosos já vão cair mal também por causa do excesso de suco gástrico que a gente está produzindo. Então, mais uma vez, alimentação bem leve e apostar nas saladas e nas verduras e nos legumes. Quanto mais rico em água, melhor. Brócolis, couve-flor, esse tipo de coisa. Tem gente que brinca que para curar uma ressaca tem que ter outra. Pode seguir bebendo agora nesse dia 1º ou é melhor realmente cuidar do corpo? É melhor cuidar. Inclusive, eu queria convidá-los a fazer. Desde 2013 existe um movimento que veio da Inglaterra chamado Janeiro Seco. E esse janeiro seco, esse movimento, diz pra gente fazer um janeiro sem álcool, zero álcool, justamente porque o nosso fígado, que é responsável por metabolizar o álcool, né, ele precisa de um tempo para se regenerar e para se ajustar. Não existe nada que tu possa fazer que vai te detoxificar, mas é deixar de fazer mal ao teu corpo que ele sozinho se regenera. Então, o convite é fazer um janeiro seco, um mês inteiro sem álcool para o corpo voltar ao normal, para a gente voltar para as atividades. Já tem aí uma meta para começar esse 2025. E além de beber, a gente vem de um mês de confraternizações, jantas, as festas, as ceias. A gente come muito também. Como agora fazer um cardápio nutritivo para ir diminuindo as comilanças? Quem já segue um plano alimentar, uma dieta com nutricionista, de preferência só volta para o plano que estava antes, né? Só volta para o plano normal. Não adianta a gente querer fazer nada muito radical para equilibrar, porque o equilíbrio tanto para um lado, o excesso tanto para um lado quanto para o outro é prejudicial para a nossa saúde. Então, o certo é só voltar para a tua alimentação como ela era antes, saudável, com horários, com rotina, é o mais importante. A gente vê aí, às vezes, algumas dietas malucas, falamos até no último mês aqui de algumas dietas, como a dieta do ovo. O pessoal às vezes começa o ano também pensando, vou fazer uma restrição total de alimentos para ir tirando tudo isso que eu comi. Dá para fazer isso ou é um extremo muito grande? É um extremo muito grande, não é o ideal. O ideal é então a gente fazer talvez um mês com menos porcaria, menos industrializados, mas não restringir demais algum tipo de nutriente, como, por exemplo, carboidratos, né? A dieta do ovo, ela preconiza que se coma só proteínas e não carboidratos. Só que tudo que é restrito demais acaba gerando depois uma compensação. Então, o teu corpo, ele acaba ou atrasando o metabolismo, ou te dando mais fome, compulsão alimentar. Tudo que é restrição demais não é válido.
Vamos seguir aí uma dieta balanceada. Balanceada. Tem também as pessoas que acabaram comendo muito fora, em lugares diferentes, misturando muito e tem a intoxicação alimentar. Como a gente percebe que são sintomas já de uma intoxicação e como cuidar isso? Sim. Intoxicação alimentar é muito comum, principalmente quando a gente vai comer em clubes ou parque aquático, ou até na praia, né, por causa da higienização desses alimentos. Então, o ideal é a gente só se hidratar bem, comer coisas leves em casa e de preferência produzidos por nós mesmos. Se não for possível e se você perceber que está com uma dor de barriga muito aguda, né, ou diarreia é muito comum, vômito, também é só tratar os sintomas e esperar passar, que vai passar. Em casos muito graves, de 2, 3 dias, e começa a perceber que a desidratação está ficando mais grave, com, por exemplo, desmaios ou cansaços, aí procura um pronto-socorro, procura uma ajuda médica. Mas, no geral, hidratar e tomar um repositor esportivo, aquele que a gente falou, já vai ser suficiente para voltar para o mundo dos vivos. Essa questão do sorinho que você comentou, de procurar um médico, também vale para a ressaca que a gente estava falando antes? Se eu vejo que essa ressaca, essa dor de cabeça não passa, eu posso procurar um médico para tomar aquele sorinho? Pode, mas aí vai depender do nível que você atingiu de ressaca, né? Se é só aquela dor de cabeça, que você fica deitadinho, em 2 dias já passou, tá tudo bem. Mas se você vê que é muito agudo a dor, ou que o vômito não cessa, ou que tem alguma coisa que tá esquisito, que não é o comum, melhor procurar ajuda, com certeza. E além ali das águas, dos alimentos que você comentou, tem alguma outra suplementação que ajuda nessa cura de ressaca, tanto de bebida quanto para as comilanças também? Ajudar ajuda, né? A gente fala dos, por exemplo, anti-inflamatórios naturais, como cúrcuma, ômega 3, são suplementos que ajudam, mas eles não ajudam de forma aguda, não adianta tomar só no dia depois da ressaca. Não é agora vai sair Não, direto. tu tem que ter um uso contínuo desses alimentos que são anti-inflamatórios, mas, por exemplo, eu quero começar o ano fazendo uma regulação. Acho que legal, talvez até teve diarreia, teve vômito, fazer um probiótico, é interessante, né? Que são as bactérias que recolonizam o nosso intestino. Acho interessante fazer, mas de preferência com orientação profissional. Não vale aí sair tomando qualquer coisa que acha bom. E é importante, né, começar já o ano cuidando da nossa saúde e do nosso corpo. Muito obrigada pelas orientações e mais uma vez que seja um 2025 muito especial para você. Que seja um 2025 de muita saúde. Amém. Isso Amém. aí. Obrigada mais uma vez.